A criação do carro foi desenvolvida ao longo dos séculos. A sua ideia-conceito tem mais de 500 anos de idade e sua primeira peça, mais de 5.000. Para você conhecer essa história fantástica, acompanhe esse vídeo até o final. Meu nome é Maop e esse é o canal Estilo Geek. A criação do carro veio de diversas ideias e invenções que foram desenvolvidas ao longo de mais de 5.000 anos. Por eliminação, a primeira peça do carro que a ser criada foi a roda. Isso porque a roda, além de ser vital para os automóveis, também foi vital para a humanidade. Afinal, antes da invenção da roda, se os seres humanos quisessem levar coisas de um lugar para outro, tinham que fazer isso ou arrastando pessoalmente ou atrelando isso a animais e fazendo-os puxar. Tendo as localidades de moradia humana cada vez mais longe umas das outras, foi preciso criar algo para suprir essa necessidade. E assim foi criada a roda e logo a seguir veio a carroça. A humanidade levou séculos com esse tipo de transporte e o máximo que conseguiu foi melhorar um pouco seu conforto, fazendo assim da carroça mudar para carruagem. A história do mundo começa a mudar no ano 120 a.C., quando Herón de Alexandria cria aquilo que viria a ser o primeiro engenho movido a vapor do mundo, a Eurípile. Nada mais era do que uma esfera de cobre cheia de água apoiada num tripé, com uma fogueira embaixo. Ao aquecer a água pela fogueira, o vapor saía por dois canos em lados opostos e fazia com que o engenho se movesse em torno do seu próprio eixo. Apesar de ser revolucionária pela ideia de ser criada uma força motriz, ela não tinha nenhum trabalho útil. Mas isso mudou 1000 anos depois, quando um físico francês de nome Denis Papin criou em 1690 o primeiro motor de pistão movido a vapor. Nos próximos anos, a invenção foi melhorada por diversos outros engenheiros, como os britânicos Marquês de Foncester e o Thomas Savery. Mas somente em 1705, o inglês Thomas Nelson criou o primeiro motor que realmente poderia funcionar direito. Embora funcionasse muito bem, ele tinha um alto consumo de carvão. Mesmo o carvão sendo barato na época, era algo que não era viável. Ficou assim até 1765, quando o engenheiro escocês James Watt atualizou a invenção de Nelson para ser utilizada como uma verdadeira força motriz. Tanto é que James Watt é que acabou ganhando o título de pai do motor a vapor moderno. Inclusive, James Watt ele foi o criador de uma peça que transformava o movimento de vai e vem em movimento circulatório. Essa peça, para vocês terem uma ideia, mais de 400 anos depois, é usada até hoje ainda nos carros. Os motores a vapor eram criados e utilizados principalmente para ser utilizados na indústria ou em minas para a retirada de água do subsolo. Somente em 1672 é que se teve a primeira ideia de se colocar um veículo impulsionado por vapor. Ferdinand Werbster era um padre jesuíta que também era um astrônomo na corte do Império Chinês. Para poder fazer uma diversão para o imperador chinês na época, ele criou um modelo de 65 centímetros com rodas que era impulsionado por vapor. Embora não pudesse transportar nada, ele deu o pontapé inicial para a ideia de um veículo desse porte. Tanto é que em 1769, Nicolas Cognot criou o primeiro automóvel, o que poderia ser considerado o primeiro automóvel. Na verdade, era uma carruagem movida a vapor. A invenção foi tão revolucionária que em 1800 já existiam inclusive ônibus movidos a vapor circulando pelas ruas de Paris. Logo foi seguido pelos carros movidos a vapor que as famílias tinham e também pelas carruagens de luxo movidas a vapor. A ideia de se construir um motor de combustão interna é antiga. Na verdade, em 1652, um padre de nome Rutherford já desenvolvia uma ideia de motores de combustão interna à base de pólvora.
Ao longo dos anos, vários inventores tentaram fazer a ideia dar certo através de diversas soluções. Mas somente em 1850, com a descoberta de que o petróleo poderia ser usado como combustível, é que os motores vieram a dar um salto de desenvolvimento e um salto quantitativo. Tanto que no fim do século XIX, dois alemães de nome Benz e Daimler fundaram cada um fábricas para a construção de carros. O modelo de Benz, que foi lançado em 1895, só possuía 3 rodas, mas já funcionava a gasolina. O interessante é que em 1926, Daimler e Benz juntaram suas fábricas e fundaram a Daimler-Benz, que vende seus carros até hoje, vendendo o modelo Mercedes-Benz. Mas a padronização em massa dos carros, que foi em grande parte responsável pelo seu preço acessível, começou com Henry Ford. O seu primeiro carro ele criou em 1892. Em 1903, ele criou sua fábrica, mas somente em 1908, que com o advento do modelo T Ford, é que começou a grande venda de larga escala dos carros. Naquela época, os carros deixaram de ser considerado um brinquedo dos ricos e passou a ser considerado aquilo que o próprio Henry Ford chamava de o cavalo da família. Esse desenvolvimento acabou mudando a estrutura das cidades. Passou-se a ter mais ruas asfaltadas e passou-se a necessidade de se ter mais estradas. Isso levou o desenvolvimento maior das cidades. Não é à toa que o século XX passou a ser conhecido como o século do automóvel. Após a Primeira Guerra Mundial, os fabricantes resolveram diminuir os custos dos carros e também o seu tamanho. Até 1927, Henry Ford, com a sua fábrica Ford, já havia vendido 15 milhões de unidades. Isso ao preço de $850 na época. Outros países seguiram essa tendência, assim como a Alemanha, Inglaterra, e o desenvolvimento do carro continuou dali em diante. Embora não tenha tido muita coisa nova, o foco do desenvolvimento passou a ser somente na segurança, na rapidez e no conforto. Os combustíveis também mudaram ao longo do tempo. Passou-se a se usar, além da gasolina, também o álcool, o diesel, um óleo feito de plantas, hidrogênio, eletricidade e, por incrível que pareça, já está sendo desenvolvido atualmente um carro movido a energia nuclear, que terá o seu combustível trocado a cada 100 anos. E o que podemos esperar para o futuro dos carros? Bem, daqui para o futuro, as novidades tecnológicas estarão mais focadas na interação entre o motorista e o veículo, como uma central de inteligência que atenderá aos gostos de cada motorista, desde sintonizando suas músicas preferidas até colocando no GPS o melhor caminho para se chegar ao destino escolhido, passando pelas áreas preferidas do condutor. Para vocês verem uma coisa, em pleno 2017, 2 tecnologias estão prestes a ser lançadas no mercado. São tecnologias revolucionárias que serão integradas nos modelos de carros. Uma delas é o piloto automático automotivo e outra, por incrível que pareça, são os carros voadores. E sim, eles já existem. Quanto ao primeiro, ele já existe instalado em diversos modelos de carros, mas a única função que ele tem no momento é regular a velocidade, diminuindo automaticamente ou aumentando-a. Mas o desenvolvimento da tecnologia veículo-to-veículo poderá mudar isso. Ao comunicar-se sozinhos um com o outro, eles poderão automaticamente desviar-se um do outro. E isso poderá evitar, além de acidentes, ainda com que o carro chegue no destino que foi planejado automaticamente sem interferência humana. Quanto aos carros voadores, aí é um pouco mais complicado. A autorização do governo para que os carros entrem em linha de produção está esbarrando em alguns problemas. Um deles é que o motorista terá que ter, além da carteira de habilitação para veículos terrestres, também tirar um brevet de piloto. Outro problema analisado que também está dificultando é que as vias públicas e o espaço aéreo das cidades e em torno delas terá que ser completamente modificado. Há diversas outras tecnologias sendo desenvolvidas no momento. O desenvolvimento dos carros é uma coisa que não vai parar nunca. Afinal, a ficção científica nos mostra aquilo que o ser humano imagina, aquilo que ele quer,
aquilo que ele deseja. Vocês mesmos têm uma noção daquilo que vocês gostariam que tivesse agora, atualmente, e aquilo que vocês gostariam que tivesse no futuro. Talvez a história dos carros nunca pare de crescer. E uma coisa é certa, nós mesmos não queremos que ela pare. E assim eu chego ao final de mais um vídeo, pessoal. Espero realmente que vocês tenham gostado, que estejam acompanhando o canal, vejam os outros vídeos do canal, curtam, se divirtam e espero vocês no próximo. Deem o seu like nesse vídeo e se inscrevam no canal também. Até a próxima, pessoal!